No Saber Direito desta semana, a professora Larissa Kimmel traz um curso de Direito Imobiliário na prática. Ela aborda a posse, os direitos reais, a propriedade, as espécies de uso capião, doação de imóveis, usufruto e a lei de locação. A aula 1 está no ar. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saber Direito, aqui na TV Justiça, no nosso curso Direito Imobiliário na Prática. O meu nome é Larissa Kimmel, eu sou advogada, especialista na área de Direito Imobiliário, Direito de Família, Direito Sucessório. Também sou mestre em Administração de Empresas e eu preparei esse curso Direito Imobiliário na Prática principalmente me baseando nas principais dúvidas, confusões que eu percebo que as pessoas têm no seu dia a dia, né? Muitas pessoas acabam, inclusive tendo perdas financeiras em virtude de desconhecer a lei, em virtude muitas vezes de não estar assessorado juridicamente por um bom profissional que possa orientar ela com relação à regularização do imóvel que vai comprar. Enfim, eu confesso para vocês que o direito imobiliário, que o direito das coisas, quando eu iniciei a minha faculdade, não era o meu direito favorito. Porque eu achava ele um pouco confuso, eu não entendia ele muito bem, achava ele difícil. E realmente, você tem que se aprofundar para ter uma certa familiaridade e começar a gostar desse direito e, inclusive, perceber a importância que ele tem no nosso dia a dia. E eu preparei essas 5 aulas. Principalmente, então, na primeira aula nós vamos falar sobre a questão do direito das coisas, o seu conceito e o direito de posse, previsto lá no artigo 1196 do nosso Código Civil. Quais que são as classificações da posse, quais que são as ações possessórias que nós possuímos no nosso Código de Processo Civil. Na segunda aula, eu vou falar sobre direitos reais, que está dentro também do direito das coisas, a questão da propriedade, que é o mais importante dos direitos reais. Dono é quem registra. Vamos falar da questão da regularização dos imóveis, a questão da adjudicação compulsória. Na terceira aula, eu vou continuar esse assunto tão importante com relação à regularização dos imóveis. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos no Brasil, no ano de 2019, foi feito um levantamento pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que cerca de 50% dos nossos imóveis no Brasil tem algum tipo de irregularização. Está desregular, não está regularizado nos termos da lei. E tem muitas pessoas, inclusive, que acabam ganhando muito dinheiro com isso. Por quê? Porque elas acabam comprando o imóvel irregular, regularizam e acabam tendo muito mais condições na hora de vender esse imóvel e ele acaba, inclusive, ganhando valor, Lembrando, pessoal, que um imóvel irregular, ele acaba perdendo valor no mercado. Além de perder valor no mercado, ele é um imóvel que você não consegue financiar, está sujeito a multa, está sujeito a perder ele. Enfim, nessas 3 primeiras aulas, principalmente, eu vou bater nessa tecla de regularização do seu imóvel. Na quarta aula, nós vamos continuar o estudo dos direitos reais, vou falar do usufruto, do uso, do direito à laje. E na quinta aula, nós vamos falar principalmente do direito das locações. Então, eu vejo que tem muitas dúvidas no meu dia a dia das pessoas quando elas vão locar um imóvel. Como que elas podem fazer para se resguardar tanto locador dos seus direitos e tanto locatário, com relação aos seus direitos? E quais são os deveres também de ambos? Todas as aulas elas são preparadas principalmente nas dúvidas que eu percebo que as pessoas têm no nosso dia a dia. E
Vamos começar então a primeira aula sobre o direito das coisas, né? O Instituto da Posse. Gente, primeira coisa que eu quero falar com vocês está relacionada a esse direito das coisas. Se nós pegarmos aqui o nosso Código Civil, você vai lá para a parte geral do Código Civil, você vai para o direito obrigacional, direito dos contratos, responsabilidade civil. Todos esses direitos, você vai ver que tem uma relação entre pessoas, né? São pessoas que têm um vínculo, uma relação jurídica. Direito obrigacional, direito dos contratos, então, sempre de um lado tem uma pessoa e do outro lado tem outra pessoa, né? Ou tem 2, 3 pessoas, mas sempre são pessoas que estão no lado opostos. Agora, no direito das coisas, essa figura ela muda. Por quê? Porque o direito das coisas, ele tem como conteúdo relações jurídicas estabelecidas entre pessoas e coisas determinadas e determináveis, né? Então, é a relação entre uma pessoa e a coisa, um bem imóvel, móvel, né? Tudo aquilo que está sujeito a domínio. E essa relação jurídica que se tem. Para não gerar confusão, por exemplo, né? Deixa eu explicar um pouquinho melhor isso aí. Quando eu vou comprar um imóvel, eu tenho uma relação com uma outra pessoa. Eu me relaciono com uma outra pessoa. E aí eu faço um contrato, né? Ali tem nesse contrato o direito das obrigações, tem o direito contratual entre 2 pessoas. No entanto, a partir do momento em que eu compro esse imóvel, que esse negócio se consolidariza, eu escrituro esse imóvel, eu passo a ter uma relação diretamente com o imóvel, né? E é isso que o direito das coisas, ele vai regulamentar. É essa relação jurídica das pessoas com as coisas. Pessoal, além do direito das coisas, né, dentro do direito das coisas, o primeiro instituto que nós estudamos está relacionada à posse. A posse ela vai do artigo 1196 até o artigo 1224 do nosso Código Civil. Então, artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Esse conceito de posse, ele é um conceito bastante híbrido. Ele vai desde os direitos pessoais até os direitos reais, né? Ele transita nesses 2 mundos, nesses 2 institutos. Por isso que ele não é considerado por muitos doutrinadores, embora alguns falem que é um direito real, como um direito real. Mas ele não está taxativo lá no artigo 1225 do nosso Código Civil como direito real. Então, ele é um instituto autônomo que precede, é o primeiro instituto que o direito das coisas vai regularizar dentro do nosso Código Civil. E tem 2 grandes escolas clássicas que procuram delimitar e justificar o seu conceito. Nós vamos para a teoria subjetivista ou subjetiva, né, cujo principal defensor foi Frederic Savigny, né, e ele fala que a posse pode ser conceituada como poder direto ou imediato que a pessoa tem de dispor fisicamente de um bem, com a intenção de tê-lo para si e defendê-lo contra a intervenção ou agressão de quem quer que seja. Nesse caso, ele trabalha a posse como 2 elementos principais. O primeiro, que é o corpus, que é aquele poder imediato, poder físico que a pessoa tem de disponibilidade da coisa. E o segundo, que é o animus domini, que é a intenção de ter a coisa para si, de exercer sobre ela o direito de dono. Quando a gente fala esse conceito, animus domini, né, no uso capião, a gente trabalha muito ele. O que é isso? Isso é a alma de dono. É a pessoa
que já se considera o dono daquele imóvel. Ele investe no imóvel, ele faz benfeitorias no imóvel, né? Ele abraça aquele imóvel. E a teoria objetivista, ele não considera esse animus domini. Então, o principal defensor foi Rudolf von Ihring, né? E ele fala que para constituir-se a posse, basta que a pessoa disponha fisicamente da coisa, ou que tenha a mera possibilidade de exercer esse contato, né? Essa corrente, ela vai dispensar essa necessidade de ser dono. Enfim, então existe aí várias correntes. Também tem a questão de quem classifique a posse como um direito autônomo, mas o mais importante disso é que é um instituto que vai gerar direitos e deveres. E uma das coisas extremamente importantes quando você vai estudar a posse está relacionado à classificação dela. Gente, classificar a posse, para vocês terem uma ideia, não é algo doutrinário. A classificação da posse é legal. O legislador, no nosso Código Civil, entendeu que é necessário você ver tem determinadas nuances que vão fazer com que a posse seja classificada de forma diferente e, por conta disso, vai perder ou ganhar direitos. Né? Por exemplo, uma posse que é considerada injusta não tem o direito de ações possessórias. Enfim, então, nós vamos trabalhar essa questão da conceituação da posse prevista no nosso Código Civil, inclusive, né, tendo em vista a sua importância, justamente para que vocês tenham um pouco mais de conhecimento quais que são as consequências jurídicas e os casos que acontecem no nosso dia a dia em que nós podemos buscar uma solução face à legislação. Então, lá no artigo 1197 do nosso Código Civil, o possuidor direto tem direito de defender a sua posse contra o indireto. E este contra aquele, né, que o ameaçar, esbulhar. Enfim, né, esse enunciado, ele foi previsto lá na primeira jornada de direito e o artigo 1197 do Código Civil 2002, ele fala que a posse direta, aqui nós vamos falar da classificação da posse direta e da posse indireta, de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi a vida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Gente, o que significa isso? Gente, vamos lá. Posse direta ou posse imediata? O que é uma posse direta? A posse direta é aquele poder físico que eu tenho imediato sobre um determinado bem. Nós vamos falar nesse caso, vou dar um exemplo para vocês, a figura do locatário. Então, uma pessoa que aluga um imóvel, ela tem direito à posse direta daquele imóvel. Ele passa a ser o possuidor imediato daquele bem, através de uma relação contratual. E o locador, ele vai ser quem? O que tem a posse indireta ou mediata, né, exercida por meio de outra pessoa, havendo mero exercício de direito, geralmente decorrente da propriedade. Ou seja, não é que ele perde a posse, mas ele fica na posse indireta desse bem. E o que significa isso aqui na prática? Por exemplo, vamos falar da seguinte situação. Digamos que o locatário vai viajar num belo final de semana e o locador, que está um pouco, não sabe, não tem onde morar, enfim, está aí confuso com algumas coisas da sua vida, resolve que quer voltar para o apartamento. Chega lá, tem a chave, abre o apartamento, tira as coisas do locatário e entra o apartamento dentro e diz: agora quem vai morar aqui sou eu. Gente, nesse caso, cabe inclusive por parte do locatário
a ação de reintegração de posse. Por quê? Porque se estiver dentro do contrato, da vigência do contrato, o locador não pode, mesmo ele sendo proprietário, ter esse tipo de atitude. Ele perde o direito da posse direta, do poder imediato desse contrato, quando ele faz um contrato de locação. Então, são assim que as nossas jurisprudências, aqui até eu trouxe um exemplo para vocês do ano de 2022, né, um agravo de instrumento, TJ São Paulo, AL 2071 90 65 020 22 82 60 000. Agravo de instrumento, ação de manutenção de posse, decisão que deferiu a liminar inconformismo do requerido. O autor demonstrou por meio de contrato escrito de arrendamento rural que é legítimo possuidor do imóvel para explorar a atividade de pesqueiro. O requerido, que é proprietário do bem, deve respeitar a posse direta do autor, estabelecida pelo contrato de arrendamento. Inteligência da parte final do artigo 1197. Né? Aqui nesse caso até ele fala alegação do abandono do bem pelo arrendatário que não está demonstrada. Ele quis dizer que o arrendatário ele abandonou o bem. Né? Então ele teria que demonstrar isso na ação para conseguir reaver a posse. Não foi o que aconteceu e ele perdeu a ação, inclusive, e teve que entrar aí. Perdeu, né, pagou custas, perdas e danos, enfim, para o próprio locatário, para a pessoa que arrendou, né, essa terra em virtude de querer ela de volta. Então, muito cuidado, não é porque é o proprietário que pode simplesmente reaver a propriedade a posse e a propriedade de uma hora para outra, tá? Tem que respeitar o contrato. Agora, com relação ao artigo 1200 do nosso Código Civil, que é a classificação quanto à presença de vícios. Né? Aqui nós vamos falar da posse justa e da posse injusta. Então, o que o artigo 1200 do nosso Código Civil fala? É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Gente, para posse ser justa, ela não pode ser esses 3 requisitos. A partir do momento que a posse é ou violenta, ou clandestina, ou precária, ela deixou de ser uma posse justa. E agora eu gostaria de trabalhar com vocês o que é uma posse violenta, o que é uma posse justa, uma posse violenta, o que é uma posse clandestina e uma posse precária. A posse violenta é aquela situação em que a pessoa ela entra na terra adentro, digamos uma chácara, e tem lá um movimento que quer entrar nessa chácara, que entra nessa chácara, que destrói a cerca dessa chácara e que passa a acampar nessa chácara como se deles fossem aquela terra que inclusive estava cumprindo a sua função social. Então aí nós estamos falando de uma posse violenta, né? Muitas vezes, inclusive, a pessoa ela usou da força, né? Até inclusive as próprias outras pessoas que estavam naquele local. O que é a posse clandestina? A posse clandestina aconteceu até com uma cliente minha. É o quê? É quando uma pessoa, na surdina da noite, ela vai lá e ela monta uma cerca, né? Vejam bem esse caso. A pessoa, a minha cliente, um terreno, né, grande, inclusive, e o vizinho que estava inconformado com a metragem do terreno, enfim, ele foi lá e montou uma cerca, alguns metros, no terreno da minha cliente. E é interessante porque como o terreno fica no morro, então ele começou a montar lá de cima. E aí quando minha vizinha foi ver, a cerca estava lá, a minha cliente foi ver, a cerca estava lá embaixo. Né? Ela só viu quando a cerca ela estava concluída. Então o que a minha cliente fez? Destruiu a cerca. Por quê?
Porque aqui nesse caso, né, você tem o artigo 1224 que fala que a pessoa pode tentar retornar e nesse caso não ter uma violência, ela não foi repelida disso. E aí, logicamente, o vizinho veio conversar com ela. E os dois sentaram e conversaram, foram na prefeitura para ver qual é que era a metragem, enfim, conseguiram resolver a situação de uma forma bastante decente, de uma forma amigável, né? Mas se a pessoa foi lá construir uma cerca, né, você pode destruir a cerca. Agora, o ideal é que as coisas fiquem claras entre você e essa pessoa, para que isso não gere maiores violências e maiores conflitos. Muitas vezes, né, esse tipo de situação não é possível, porque coloca em risco a integridade física da pessoa, e aí a única medida judicial cabível é a ação de manutenção de posse ou ação de reintegração de posse, né? Então, é necessário você verificar o caso específico. E também temos a posse precária. Gente, a posse precária é considerada pelos doutrinadores, você perder uma posse precariamente como a pior forma. Por quê? Porque é uma forma de você abusar da confiança do outro. Por exemplo, comodato é um caso de posse precária. A pessoa foi lá, emprestou o apartamento, emprestou a casa para outra pessoa, seja de forma verbal, né, seja de forma escrita, e essa pessoa não devolve a casa, né, ela não devolve o apartamento. Então, nessas condições, você acaba considerando um estelionato. A doutrina, ela considera, por exemplo, a posse violenta como um roubo. Considera a posse clandestina como um furto. E considera a posse precária como um estelionato, que é quando a pessoa ela aproveita da boa-fé da outra para tirar proveito, para tirar vantagem e ficar morando no imóvel e não devolve esse imóvel nunca. Aqui até eu trouxe uma decisão do ano de 2017, né, que fala ação de omissão na posse, precariedade, clandestinidade ou violência pelo ocupante do imóvel. Ausência de demonstração, artigo 1200 do Código Civil. Honorários recursais, artigo 85, aplicabilidade. Então, fala, o deferimento do pedido de emissão de posse exige a demonstração da precariedade, clandestinidade ou violência empregada por quem ocupa o imóvel. Ao julgar o recurso, o tribunal deverá majorar a verba honorária, né, fixada, levando-se em conta o trabalho realizado em seu grau recursal. Né? Aqui, nesse caso, ele não conseguiu comprovar que houve essas três questões e, em virtude disso, não conseguiu a emissão de posse novamente. Então, é necessário também provar o proprietário que houve essas situações para conseguir reaver o seu imóvel. E uma pergunta bastante comum. Larissa, é possível convalidar estas posses? Sim. No caso de posse injusta e no caso de posse violenta e no caso de posse clandestina, você consegue convalidar essas posses. Ou seja, após 1 ano e 1 dia, se o proprietário não tomou nenhuma medida, mesmo sabendo da situação, essa posse ela passa a ser válida. Apenas a posse violenta e clandestina. Lembrando que, como eu disse para vocês, a posse precária é considerada a pior por muitos por conta da boa-fé e essa posse ela não passa a ser convalidada. Lembrando que uma pessoa que tem a posse injusta e a posse precária ou a posse violenta, a posse precária ou a posse clandestina não pode ter direito às ações possessórias, que nós também vamos ver qual é que são. Muito bem, agora a classificação quanto à boa-fé. Artigo 1201, que fala que é de boa-fé a posse se o possuidor ignora o vício ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Então, esse artigo ele não está relacionado
ao fato da pessoa cometer algum ato. Mas aqui é do conhecimento. Quando fala que a questão de ignorar o vício ou obstáculo que impede, é se ela tinha conhecimento que essa posse ela foi adquirida de forma injusta. Né? Como assim? Alguém que, né, adquiriu de forma violenta pode ser de boa fé? Não, a pessoa adquiriu de forma violenta, ela vai ser de má fé, porque ela tem conhecimento que ela adquiriu de forma violenta. Agora, digamos que uma terceira pessoa adquire o imóvel dessa pessoa que adquiriu de má fé, né? Que foi lá, adquiriu a posse de forma violenta, e aí ela vendeu para essa terceira pessoa, e essa pessoa nem sabia, não fazia a menor ideia que essa posse ela foi adquirida de forma violenta. Né? Então, essa pessoa é uma pessoa de boa fé. Ela não necessariamente, não perde, inclusive, os direitos de entrar com algum tipo de ação possessória. Tá? Então, é importante isso aqui, parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção. Pois bem, pessoal, então falamos sobre a classificação da posse, né, com relação à posse direta, posse indireta, com relação à posse justa, posse injusta, agora com relação à posse de boa-fé, né, então a posse de boa-fé, como eu disse, ela está relacionada principalmente a essa questão da consciência, se a pessoa ela tem conhecimento ou não. E o artigo 1219, ele dá para essa pessoa de boa-fé, inclusive, né? O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las quando puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis. Então, ele tem direito de ser indenizado, uma vez que ele tenha boa-fé. Digamos que um terceiro de boa-fé comprou o terreno de uma pessoa que adquiriu ela de forma violenta, foi lá, construiu, fez uma casa, enfim. E aí a pessoa que é o proprietário consegue a reintegração de posse desse terreno, né? Essa pessoa de boa-fé tem o direito de ser indenizada por conta das benfeitorias necessárias e úteis, né? Bem como as voluptuárias que ela fez nesse terrenos. Agora eu quero falar o que essas benfeitorias necessárias. Benfeitorias necessárias, né, que o artigo menciona, por exemplo, você tem 3 tipos, que são as necessárias, as úteis e as voluptuárias. As necessárias estão relacionadas principalmente às partes elétricas, né? A parte estrutural de um prédio, de uma sala, de uma casa. Então, a parte hidráulica, você chega lá, os canos não estão funcionando, não tem água, ou a luz não liga. Então, é necessário fazer benfeitorias necessárias para a pessoa ela morar naquele imóvel. E aí, nesse caso, né, uma vez sendo feito, eles têm direito à indenização. Úteis, né, por exemplo, elas são principalmente a melhorias com relação vamos melhorar o piso desse lugar. Vamos botar um assoalho bonito, vamos fazer uma reforma do banheiro para o banheiro ficar melhor, né? Ficar mais agradável, ficar mais aconchegante. Então, isso são benfeitorias úteis que você faz no caso no imóvel, que também vai ter direito à indenização. E as voluptuárias estão relacionadas a coisas que dão maior valor àquele imóvel. Por exemplo, construir uma piscina, colocar uma obra, né, uma obra de arte no jardim. Então, isso é uma benfeitoria voluptuária, tá? Então, classificamos também com relação à boa-fé e à má-fé. Agora, eu quero classificar quanto à presença de título. Essa questão de quanto à presença de título, ela é muito importante, principalmente com relação quando nós formos falar do uso capião. Porque quando você quer reduzir o prazo de
posse entrar dentro de um uso capião ordinário, é importante que a posse ela tenha um título, né? O que é posse com título? Então, é uma situação que é uma causa representativa de transmissão da posse, caso de um documento escrito, como ocorre na vigência de um contrato de locação, ou de comodato, por exemplo, né? Ou de compra e venda, enfim. Então, você possui um título daquela relação, né? E isso também é importante no caso de uma ação renovatória do locador ou do locatário. Então, o locatário, ele sempre, para poder entrar com uma ação de renovatória, renovar o contrato de locação, ele vai precisar de um título, ou seja, tem que ser escrito esse contrato, né? Não pode ser verbal. Então, existem situações, gente, que é necessário a pessoa ter um título para conseguir determinados direitos. Se ela não possui os contratos, ela não vai ter esses direitos, tá? Classificação quanto ao tempo. Então, nós vamos falar de posse nova e posse velha, né? O que é aqui, o que está relacionado essa posse nova e essa posse velha? A posse nova é a que conta com menos de 1 ano e 1 dia, ou seja, é aquela com até 1 ano. A posse velha é a que conta com pelo menos 1 ano e 1 dia, ou seja, com 1 ano e 1 dia ou mais, né? Então, posse nova até 1 ano, posse velha 1 ano e 1 dia a mais. Lembro para vocês que eu falei que é importante nós sabermos com relação a isso. É a questão de você conseguir convalidar uma posse violenta e uma posse clandestina se durante 1 ano e 1 dia você não tomou medida nenhuma. E as medidas podem ser uma notificação, né? Enfim, tomar uma providência, né? Dizendo que você não concorda com a atitude da pessoa que está invadindo o seu terreno, invadindo o seu imóvel. Tá? Então, as principais classificações com relação à posse, né? Existem outras classificações, mas as principais, né, necessárias, principalmente para o desenvolver do curso que eu separei, são essas que eu mencionei para vocês. E como eu disse, o nosso próprio legislador, ele garantiu, né, que as pessoas elas tivessem acesso a essas classificações por conta das consequências jurídicas que muitas vezes as pessoas podem ter por ter adquirido a posse de uma determinada forma. Agora eu quero conversar com vocês com relação às ações possessórias, que são 3, né, que são ritos especiais previstos lá no nosso Código de Processo Civil, né, de pessoas que possuem a posse justa, pessoas que possuem a posse de boa-fé, então, pessoas que possuem a posse direta desse imóvel. Essas pessoas, né, muitas vezes, em alguns casos, até pode ser a indireta, mas essas pessoas, elas vão ter o direito de defender a sua posse. Então, quando você fala em ações possessórias, elas não têm a ver com a propriedade, né? Você, inclusive, não precisa ser o proprietário desse bem considerado pela lei, que é como nós vamos falar na aula 2, que está relacionado a você ter um título, né, registrado na matrícula do imóvel, assim que é um proprietário, né? Para posse, você não precisa ter isso para defender essa posse, mas você é apenas o possuidor desse bem. E aí existem 3 tipos de situações em que você tem, né, no Código Civil, inclusive tem que estar dentro da posse nova, ou seja, não pode ter passado mais de 1 ano dessa situação para você demandar uma atitude judicial. Primeira delas, né, a mais grave, vou começar pela mais grave, está relacionado ao esbulho. Ou seja, alguém vai lá e toma a sua posse. Entra
terreno adentro, uma chácara, né, um apartamento, né, o próprio locador que eu falei, eu trouxe exemplo do locador, que um belo final de semana ele vai lá e entra no apartamento do locatário e agora ele vai ficar morando lá e tira o locatário de lá, ou pessoas que invadem terras, né, que cumprem a sua função social, enfim, né, essa situação você vai poder, né, entrar nos termos do artigo 560 lá do nosso Código de Processo Civil, caberá a ação de reintegração de posse. Então, a pessoa ela deverá provar que realmente a pessoa que detinha essa posse, que foi esbulhado, que alguém entrou lá e tirou essa posse dela, né, a data do esbulho e que continua lá tirando o direito dele de exercer a posse. A outra situação é no caso de turbação. Então, são atentados fracionados à posse. Digamos que a pessoa vai lá e derruba a cerca, né? Enfim, ela começa a ter atitudes que demonstram que vai invadir. Ela ainda não invadiu, mas ela tem atitudes que demonstram que vai invadir aquela terra, né? Então, nesse caso, caberá uma ação de manutenção de posse. E o outro caso é por conta de justo receio, que são ameaças, né? Podem ser ameaças, enfim, de diversos tipos, que a pessoa ela se sente ameaçada na sua posse, ela pode entrar com uma ação de interdito proibitório, tá? Então, são essas três ferramentas que o nosso Código de Processo Civil dispõe para as pessoas protegerem principalmente a sua posse. Lembrando que não necessariamente elas terão que ser os proprietários deste bem. Pessoal, eu tenho uma situação até bastante interessante com relação a um cliente meu. É uma ação que, para vocês terem uma ideia, ela tramita há mais de 20 anos no judiciário. É uma ação de uso capião. Também tem a ação de manutenção de posse e emissão de posse, em que um terceiro interessado foi lá e disse que aquela terra era dele, né? E o meu cliente conseguiu provar, através de uma ação de manutenção de posse, que naquela ocasião quem estava sobre a posse, mesmo ele não sendo proprietário, mas quem exercia o direito de posse era ele. Por quê? Ele tinha um contrato de compra e venda, que ele tinha comprado aquela terra de uma terceira pessoa, ou seja, ele era uma pessoa de boa fé, ele não adquiriu ela de forma violenta, não adquiriu ela de forma precária, não adquiriu ela de forma clandestina, né? Ele tinha esse contrato que embasava, tinha-se testemunhas. O juiz, geralmente, numa ação de manutenção de posse, reintegração de posse, né, um interdito proibitório, ele faz uma audiência de justificação, né, audiência de justificação prévia, ou seja, ele chama tanto o réu como o autor, né, e se depender alguma prova testemunhal, para que corroborem os fatos, né, que eles estão levantando nessas ações. Então, por quê? Porque são ações, né, complicadas. Imagina, alguém vai lá, ajuiza uma ação requerendo a proteção da sua posse, ou pegar a sua posse de volta porque alguém entrou no seu imóvel. Então, são muitas vezes ações que requerem bastante provas. Então, a pessoa também tinha conta de luz, né? Muitas vezes as pessoas têm a questão do IPTU, que pagam o IPTU. Enfim, tem diversas provas documentais no sentido que elas exercem essa posse de forma lícita, de forma justa, de boa fé. E aí, em muitos casos, né, elas conseguem essas medidas judiciais no sentido de proteger a posse delas. E tem um princípio até bastante interessante que, tendo em vista que essas três ações elas são muito parecidas, né? Então, tem pessoas, às vezes, que pensam que já é o caso de uma reintegração de posse, mas é só o caso de uma manutenção de posse. Ou é o caso do interdito proibitório e a pessoa foi lá e entrou com uma manutenção de posse.
Nessas 3 ações, você tem o princípio da fungibilidade total entre essas 3 medidas. O que significa isso? Significa que se você entrou com um processo de reintegração de posse e é somente a manutenção de posse, o juiz não vai indeferir a sua inicial, ou não vai mandar você emendar a sua inicial nesse caso, né? Ele vai dar a medida que você realmente precisa, que você realmente necessita. Então, tendo em vista muitas vezes que gera confusão por conta dos fatos, e muitas vezes os fatos eles acabam mudando também no decorrer do processo, há esse princípio da fungibilidade total entre essas ações, em que o judiciário ele vai dar para a pessoa, prestar essa jurisdição no sentido de dar para a pessoa o direito que realmente ela necessita naquele caso, independente do tipo da ação que ela entrou, por conta desse princípio. Outra coisa que eu quero falar com vocês agora está relacionada às formas de aquisição e transmissão e perda da posse. Então, o artigo 1204 do nosso Código Civil, 2002, fala que adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Tá? Então, uma pessoa que é maior de idade, a partir do momento em que se torna possível aquele exercício, o que é o exercício? É o poder imediato que se tem, o poder físico que se tem sobre aquele determinado bem, é que a pessoa vai ter a posse dele. O artigo 1205 do Código Civil diz que a posse pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante, no caso pode ser um representante legal, ou inclusive um curador, um tutor, enfim, por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Ou seja, essa terceira pessoa, ela pode, se não tiver mandato, ter que ratificar. Ratificar é realmente trazer a prova que ela é a pessoa, trazer o mandato, enfim, ou a pessoa que mandou essa outra pessoa sem mandato, ela tem que concordar, falar, não, é isso mesmo, eu quero essa posse, enfim. Então, depende dessa ratificação, E o artigo 1223 do nosso Código Civil, ele fala que perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem a qual se refere o artigo 1196. Então, ele faz aí de uma forma bastante abrangente a questão da perda da posse. Pergunto para vocês, como que eu posso transmitir a posse de um bem? Então, amanhã nós vamos falar sobre propriedade, A propriedade ela é transmitida de uma forma muito mais formal do que a posse. A posse eu posso simplesmente entregar esse bem à pessoa, No caso, principalmente se for algum imóvel, eu entrego esse bem à pessoa, então ela vai ter o poder físico com relação a isso. Ou eu posso fazer uma cessão de direitos de posse, que é um instrumento público. Você pode fazer a entrega dessa posse através de instrumento público. Muitas pessoas fazem através de instrumento particular. Enfim, mas de uma forma geral, para você comprar a posse, você tem muitos menos requisitos, é muito mais informal do que quando você fala da propriedade. E é aí que vem uma grande confusão, muitas vezes, entre esses dois institutos. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Quero agradecer a atenção de vocês e nós trabalhamos principalmente essa questão da posse do direito das coisas, dentro do livro do direito das coisas. E agora eu quero chamar o quiz, que são as nossas perguntas. Vamos ver se você acerta qual que é a resposta correta. Assinale a alternativa incorreta. É justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária.
Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude do direito pessoal ou real, anula a indireta de quem aquela foi havida. A posse de boa-fé só perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Vamos à resposta correta? Letra C. Exatamente. A posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, anula a indireta de quem aquela foi havido. Pessoal, essa resposta ela está errada, porque nos termos do artigo 1197 do nosso Código Civil, essa posse, né, a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, lembra daquele caso que é o quem? O locador, né, em virtude de direito pessoal ou real, anula a indireta de quem aquela foi havido, ou seja, não vai anular, né, elas podem, inclusive, né, conforme o artigo 197, ele fala que a posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder temporariamente, em virtude de direito pessoal ou real, não anula a indireta de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Então, em virtude disso, é que a questão ela vai estar errada. A letra A, ela é o artigo 1200 do nosso Código Civil. Então, é justa posse que não for violenta, clandestina ou precária. Nós trabalhamos o que significa cada uma dessas características. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, o artigo 1196 do nosso Código Civil, o conceito da posse, né? E a posse de boa-fé perde esse caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente. Então, também está correta. Pessoal, agora eu quero ir para a segunda pergunta, pode ser? Assinale a alternativa verdadeira referente à aquisição da posse. A posse não pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante legal. A posse pode ser adquirida por terceiro sem mandato, independentemente de ratificação. O sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor, e ao seu sucessor singular não é possível unir sua posse à do antecessor. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. Alternativa verdadeira, letra D. Isso aí, nos termos do artigo 1206. Então, a letra A posse não pode ser adquirida pela própria pessoa que a pretende ou por seu representante legal. Está errada, nós acabamos de ler o artigo 1205 que fala que ela pode ser adquirida, né? E, inclusive, a letra B também está dentro, né, desse artigo, que é a questão de aquisição da posse. A posse pode ser adquirida por terceiros sem mandato, independentemente de ratificação. Não, precisa de ratificação, né, em virtude disso, que ela está errada. Então, o sucessor universal continua de direito à posse do seu antecessor e ao seu sucessor singular. É possível unir sua posse à do antecessor, que é o artigo 1207 do nosso Código Civil. Então, por conta disso que também está errada e ficou a letra D. Vamos para a terceira questão. Assinale a alternativa falsa. O possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deterioração da coisa, mesmo que der causa. O possuidor de boa-fé tem direito enquanto ele durar aos frutos percebidos.
O possuidor pode intentar a ação de esbulho ou de indenização contra o terceiro que recebeu a coisa esbulhada, sabendo que o era. Não obsta a manutenção ou reintegração de posse, alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Qual que é a falsa? Letra A, exatamente, artigo 1217. Exatamente, é o artigo 1217 do nosso Código Civil, né? Ou seja, o possuidor de boa-fé não responde pela perda ou deteriorização da coisa a que não deu causa, e não mesmo que der causa. É por conta disso que essa questão está incorreta, né? Está falsa. A letra B está lá no artigo 1214, né? Letra C, 1212, e a letra D também está correta. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês aqui no programa Saber Direito, na TV Justiça, no curso Direito Imobiliário na Prática, nossa primeira aula em que nós trabalhamos esse conceito tão importante que é a posse, né? Dentro desse livro é tão importante também para o nosso dia a dia, que é o direito das coisas. Fica o meu convite para amanhã nós falarmos, você estar aqui comigo para conversarmos sobre direito real, propriedade. Primeira coisa, qual que é a principal diferença entre posse e proprietário? Então eu percebo que há uma confusão muito grande no dia a dia das pessoas, porque elas acham que elas são as proprietárias e legalmente elas não estão com o seu imóvel regularizado, né? Gostaria de saber se você sabe quando que isso acontece. Quem que é realmente considerado pela lei o proprietário de um imóvel? Quais são os requisitos que você precisa preencher para ser considerado um proprietário? Então, são temas que nós vamos tratar amanhã, né? Quais são os elementos da propriedade, o que uma pessoa ela tem que ela vai exercer essa propriedade, qual que é a diferença, né, para posse. Vamos falar também sobre uma ação muito importante que inclusive foi publicada a possibilidade de ser feita extrajudicial, que é a ação de adjudicação compulsória, que é uma ferramenta que nós temos inclusive para regularizar o nosso imóvel. E, como eu disse no início da aula, né, 50% dos imóveis do Brasil estão irregulares e muitas vezes as pessoas elas acabam perdendo negócio e perdendo oportunidades. Então, quero convidar você para estar conosco amanhã na aula de Direito à Propriedade, né, que é uma matéria muito bonita referente aos direitos reais. Eu deixo aqui o meu abraço, quero que você me siga também, me acompanhe nas redes sociais, é advogada, _Larissa Kummel, Kummel. Lá eu dou diversas dicas no nosso dia a dia com relação ao direito imobiliário, direito de família, né, e direito sucessório. Eu fico aqui, deixo o meu abraço, um beijo bem grande e eu aguardo vocês amanhã. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.